Estamos no ar com o episódio número 23. Já chegamos ao episódio 23. Tá legal isso, hein? Tá muito Tá bom. gostoso, cara. E olha só, este é um episódio para você deixar gravado nos seus favoritos, porque a gente vai falar sobre como precificar o seu produto. E aqui a gente não vai ficar na casquinha, não. A gente vai descer um pouco o nível e dar até fórmula hoje. Subir o nível, né? É verdade. Aprofundar. Vamos subir. Bem lembrado, muito bom, muito boa observação. E lembrando que este podcast é um oferecimento do Albert, que é o aplicativo de cashback, mas vai muito além do cashback, é de fato dinheiro no bolso, porque todas as vezes que você compra, você ganha cashback, mas sempre que você indicar para alguém, e se alguém comprar, você ganha comissão. Então, de fato, é além do cashback tradicional. O QR Code está aqui na tela para você baixar agora, está disponível aí no iOS, para Android, mas você vai precisar de um convite. E aí use a palavra podcast, tudo maiúsculo aí como convite para você conseguir usar já, começar a ganhar já. Namura, estamos aqui mais uma vez, eu, você e o seu cérebro, o nosso querido Albert, para a gente falar sobre precificação de produto. Esse que é um assunto que aparentemente é básico, né? Mas, na verdade, é um dos assuntos mais complexos, né, para que a gente possa desenvolver e pensar, porque se fosse tão fácil assim, estava todo mundo muito bem, né? E o que a gente mais vê é as pessoas precificando de forma errada, né? E aí, para começar, então, para a gente começar de fato, assim, com o princípio, nesse bloco 1 aqui de inteligência sem vaidade, né? Quais são as principais variáveis que definem, né, ou melhor, que um negócio deve levar em consideração na hora de precificar o seu produto ou o seu serviço? Bom, legal tá aqui. Esse assunto, ele é um pouquinho técnico, mas não é muito. Se você souber um pouquinho de aritmética, você vai evoluir muito na forma como você precifica. E eu vou explicar por que, por exemplo, as pessoas compram um produto por 10 e multiplicam por 3 para vender. Da onde veio esse número 3 que as pessoas multiplicam? É divino. Multiplica por 3, eu comprei por 10, vou vender por 30. Vai ficar claro por que as pessoas fazem isso, muitas vezes sem saber. Outros multiplicam por 5. Na indústria de papel tem as fórmulas mágicas. A fórmula mágica é o custo do papel é 10, então o preço final do produto vai ser 50. Da onde veio esse número 5? E o mais básico, né? Todo mundo parte do princípio só do custo de produção e a margem que eu quero ter. É só realmente essas duas variáveis que a gente Nem deve... a pancada. Você já ouviu falar num negócio chamado imposto? É verdade, não dá para esquecer, né? Já ouviu falar num negócio chamado custo fixo? Então, para você fazer adequadamente, tem uma formulinha. Eu vou tentar usar uma ferramenta aqui que a equipe técnica disponibilizou e espero que dê certo. Se der errado, vocês me ajudam aí. Bom, então vamos lá. Vou pegar uma canetinha aqui, vou desconectar meu computador para ele virar um tablet. Todo mundo me pergunta como é que faz isso. É só comprar um computador que tenha um negocinho desse aqui. Vamos clicar aqui, vamos clicar aqui. Bom, gente, então vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz o preço. O preço que você vai vender um produto é igual o custo de produção dividido por 100% menos 4 coisas que tem aqui. A primeira coisa que tem aqui, vamos lá no nosso livro, olhar, é a margem de lucro que você quer, mais os custos fixos que você tem que pagar, água, luz, telefone, internet, enfim, todos esses custos fixos. Além disso, a gente tem que pagar impostos. A única coisa certa na vida é que você nasce, respira, já está pagando imposto. Exato. E, além disso, você tem comissões que muitas vezes você dá para os seus vendedores, esse tipo de coisa. Então, comissões e bonificações. Essa é a fórmula matemática. Então, o preço que você vai vender depende do custo da produção. Quanto é que custou para produzir o produto? E depois disso, você vai ter que vender por um preço maior do que o custo da produção, porque tem, além do custo da produção, você tem que pagar o quê? Essas 4 coisas que estão aqui. A margem de lucro que você quer ter, os impostos que você tem que pagar, o custo de operação, que a gente está chamando aqui dos custos fixos, e comissões e bonificações. Então, Kiso, você vai me ajudar aqui dizendo o que você acha que a gente deve colocar em cada um desses itens. Vamos começar, por exemplo, com um produto que custou para você produzir
R$100. Então, o custo de produção aqui em cima, R$100. Eu tenho que dividir por 100%, né? Menos. Qual a margem de lucro que você acha que seria razoável? 20%. É uma boa margem de lucro se eu estiver falando em serviço. Se eu estiver falando em produtos, pode ser que seja até menos isso aqui. Mas vamos colocar. O Kiso quer botar no bolso líquido 20%. Ou seja, do preço que ele vender, pagando todas as coisas, tem que sobrar 20%. Os custos fixos, quanto você imagina que poderia ser em termos percentuais? 15%. 15%. Então, com 15%, do preço que você vender, que vai sair aqui da nossa conta, você vai usar para o quê? Água, luz, telefone, internet, locomoção, todas as coisas. Impostos. Kiso, não tem muito o que você fazer. Tem o regime tributário de lucro real e de lucro presumido. Isso vai variar muito, 15% até 37%. Vamos colocar uma média aqui. Quanto você acha? 18%, supondo que a gente está falando de serviço aí, né? Nos 18%. Perfeito. É um número bastante razoável. Eu tenho trabalhado com 18, 19, 16, dependendo do produto. E isso o teu contador pode te ajudar a colocar esse número. Mas, para o nosso exercício aqui, 18% parece um número razoável. E aí você tem gente ajudando você a vender os seus produtos. Você geralmente paga comissão para as pessoas. Na corretagem de imóveis, por exemplo, 6%. Né? Em seguros, a primeira parcela de uma anuidade, 8,3%. Em outros locais são 15%. Enfim, quanto você acha que você gostaria de entregar em termos percentuais para as pessoas que te ajudam em termos de comissões e bonificações? 7%. 7%. Tá generoso o nosso Kiso, hein? 7%. Pronto. Então isso aqui é igual a... Aqui tem um sinalzinho de menos, hein? Não posso esquecer. 20% mais 15%... 35. 35. Agora, olha que coincidência aqui. 18 mais 7 também deu 35. 35 mais 35, 70. Só para fazer a conta fácil. Então, o preço vai ser 100 dividido por 100 menos 70 é 30. Ou seja, 0,3. 30% de um número, 0,3. Isso é igual a 100 vezes 1 sobre 0,3. Quanto que é 1 sobre 0,3? 3,3. 3,3. Então, o nosso preço, olha como ficou fácil, é igual ao custo de produção, que está aqui, ó, o custo de produção, vezes... Custo de produção, 100, vezes este número aqui. Opa! 3,3. Esse número, vamos mudar a cor aqui, vamos ver se eu consigo. Esse número aqui é o que eu chamo de fator K. Então, finalizando, o preço que você vai vender é igual ao custo que você produziu ou comprou vezes o fator K. É por isso que muita gente pega, eu comprei por 100, eu vendo por 300. Por quê? Multiplicou por 3, 3,3. Mas não sabe a lógica. Não sabe a lógica de onde veio. E a lógica, agora explicando, quer dizer a seguinte coisa. Dos 300, você comprou por 100. Dos 300 reais que você conquistou quando vendeu, 100 vai para pagar a peça que você comprou de alguém que você produziu. Sobraram 200. Desses 200, 100 vai para pagar custo fixo, imposto, comissão e bônus. Sobrou 100. Esse 100 é a tua margem de lucro, que é 1/3 aproximadamente. Entendeu? Aqui a margem de lucro a gente colocou um pouquinho menos, é 1/5, 20%. Mas é mais ou menos esse o raciocínio. A pessoa compra por um X, 100 reais, e vende por 3x. E aí ela pensa a seguinte coisa, bom, se eu vender por 3x, 1x eu estou pagando a produção. O outro x, 1/3 eu estou pagando a produção. O outro terço eu estou pagando todos os custos. E o terceiro terço fica na minha mão. E aí o que acontece? O produto não está vendendo bem. Ela faz uma promoção 30% de desconto. Quando ela faz 30% de desconto,
ela matou a margem dela, mas ela consegue pagar o produto e ainda pagar impostos. Pelo menos você sabe o seu limite de desconto. Você sabe o seu limite e não fica com aquele encalhado. Agora, quando o negócio não vende mesmo, está encalhado de vez, ela comprou por 100, ela vende por 100. Por quê que ela está fazendo isso? Porque matou 100 da margem de lucro e os outros 100 que eram para custear a operação, esse produto não está contribuindo para custear a operação, mas pelo menos o que ela gastou para comprar, ela recuperou nessa venda. É como se esse produto não tivesse existido na loja nunca. Ou às vezes, né, aquele produto está aumentando o custo dela de alguma forma, então é melhor ela Exatamente, despachar. Então, por isso que vem as promoções à vista, 5% de desconto, não sei o que lá. Tá tirando da margem. Deu algum probleminha? Liquidação com até 30%. Já não tenho mais margem. Ou então, queima de estoque, sale, com 70% de desconto, para simplesmente recuperar o preço do produto. Acima desses 70%, 80% de desconto, aí ela já está perdendo, vendendo por um preço abaixo do que ela comprou. Você só faz isso se você receber o dinheiro antes de pagar a despesa. Aí você brinca com fluxo de caixa. O produto só serviu para colocar o dinheiro dentro da sua loja. Como você vai pagar ele daqui a 60 ou 90 dias, se esse for o caso, você pega esse dinheiro rápido que você recebeu, aplica no mercado financeiro, faz receita financeira. Quando você tiver que pagar o produto, você paga o valor contratado, mas você já fez receita financeira. Então, nesse caso, o produto é apenas um chamariz para a pessoa fazer dinheiro no mercado financeiro. Em regimes de alta inflação, de juros altos, muita gente faz isso. Então, essa formulinha não é complexa, acho que as pessoas com um pouquinho de aritmética conseguem entender, mas se não entender, fica com a última. O preço do seu produto é por quanto você produziu, por quanto você comprou, multiplicado por um número, um multiplicador chamado fator K. Em geral, 3, 3,3, por aí vai. Esse fator K é o que a gente chama de markup. Isso, boa lembrança. Markup no mercado, né? Todo mundo fala de markup, fator K é muito científico. Nossa, desculpa, então, mas é exatamente isso. É o que o pessoal no mercado chama de markup sem entender a matemática que está por trás. Se você não gostar de matemática, esquece isso aqui. O preço de custo multiplicado pelo markup dá o preço de venda. E, Nomura, a gente aqui fez uma simulação como se fosse um serviço, né? Mas tem diferença entre serviço e produto na hora de fazer a precificação ou a fórmula é a mesma? A fórmula é a mesma. Eu poderia sofisticar essa fórmula abrindo, por exemplo, custo fixo. O que tem no custo fixo? 1% de água e luz, 2% de energia. Eu poderia abrir isso daqui, mas não muda, a matemática é essa. O preço de venda é o preço de custo dividido por 100 menos os variáveis, todos os percentuais variáveis. E eles podem incluir uma outra coisa que a fórmula simplificada não está demonstrando, mas está dentro da fórmula. Esse custo fixo, né, ele é uma fração do custo total fixo de fato. É um percentual. Né? A gente usou aqui 15%, né, como se fosse, Isso. então, 15% do total Perfeito. tá indo para a venda daquele produto ali. Essa fração ela vai diminuindo à medida que você tem uma economia de escala. Ou seja, se eu estiver vendendo mais e não aumentando o meu custo fixo, em vez de 15%, vai 10%, 5%, 7%. Né? Perfeito. E é assim que a gente começa a aumentar a margem, mantendo o preço de venda, não é isso? Esse camarada é um professor de matemática, porra. O que eu estou fazendo aqui? Exatamente isso. Aí você entendendo quais são os componentes, para que o preço final seja o mesmo, eu tenho que mexer em alguma coisa. Se eu quero não mexer na margem, ou até aumentar a minha margem, eu tenho que diminuir meu custo fixo. Então tem várias formas. Por exemplo, você começar a negociar os seus custos fixos. Por exemplo, você enxugar os seus custos fixos, diminuir o desperdício, aumentar a produtividade, que é fazer mais com menos. Então, aí vem as técnicas de gestão, mas é simplesmente olhando para isso. Por exemplo, impostos. Tem gente que fala em elisão fiscal. Elisão não é evasão, é um tributarista muito competente perceber na legislação como você deve colocar o seu produto no mercado para pagar menos imposto. Eu vou te dar um exemplo. Na área de educação, papel para a educação
acho que eles chamam de papel marca d'água, alguma coisa assim, custa 50% do preço normal. Por quê? O preço normal tem impostos e para a educação o papel não tem esses impostos. Então, conversando com um tributarista, ele pode me dizer, olha, o custo fixo do papel para você pode ser diferente porque você está na indústria de educação. Por exemplo, quando você vai fazer um curso, tem o preço do serviço de dar a aula e tem o preço do material didático. Não incide impostos no material didático. Então, se você conformar o seu preço dizendo 20% é o trabalho de dar a aula e 80% é o material didático, você não vai ter imposto sobre os 100%, você vai ter imposto só sobre os 20% que é dar a aula. Sobre os 80% você não tem. Por isso que muitas escolas, inclusive, usam isso como forma de aumentar a sua margem, porque infla talvez o valor do material didático, né? Isso já é uma coisa errada. Mas, enfim, a legislação tem brechas que permitem você, dentro da legalidade, explorar aquilo que foi feito em benefício, por exemplo, de uma educação de qualidade para muita gente ter acesso. Não é para aumentar a tua margem de lucro, é para baixar o preço e dar mais acesso para as pessoas. Então, dentro da legalidade, você vai olhar para os custos fixos, para os impostos, para as comissões, para as bonificações. Comissão é 7%? Bom, uma comissão você dá se o camarada atingiu uma meta. Se ele atingiu uma meta é porque vendeu mais. Se vendeu mais, ele merece mais, mas você vai ampliar o teu ganho, porque sendo uma margem de lucro fixa de 10%, 15%, 20%, 5%, mas com muito mais produtos vendidos, se aumenta o teu ganho. Então, conhecer a fórmula significa poder olhar para ela assim, onde eu mexo para aumentar os meus ganhos. Isso é que é bonito. Porque quando a gente não entende a lógica e não sabe a fórmula, quando há mudanças em alguma dessas variáveis e você não sabe isso, você perde, né? Totalmente. E você não sabe onde mexer para poder voltar a ser rentável. Né? É como entrar num avião, mesmo sendo piloto, e pilotar com os olhos vendados. Se o céu estiver bonitinho, tudo bem, mas se aparecer uma nuvem grande na tua frente, você não está vendo, você vai entrar nela e vai morrer, pô. Então, para quem gosta um pouquinho, dá uma olhada nesse vídeo 1 ou 2 vezes, vê essa explicação da fórmula. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente no meu direct no Instagram. Ou tá aí o livro também, Ou tá aqui o livro, página 139, tem a explicação clara, passo a passo do que nós fizemos aqui. O livro Yes, You Can, Luiz Namura. Mas, Namura, a gente está falando aqui de fórmula e tal, mas olhando agora pelo ponto de vista de variáveis que a gente não controla, porque essas variáveis, de alguma forma, você tem ali um certo controle. Às vezes no imposto você tem uma forma de reduzir imposto, no custo fixo, na comissão, né? E no caso da concorrência, quando você tem ali um preço, um valor final, né, como a gente colocou ali o preço de venda, mas a concorrência toda está fazendo a um preço extremamente mais baixo do que o preço que você chegou. Você aplicou a fórmula, tudo certinho, deu R$330, mas todo mundo no mercado está cobrando 150. O que a gente faz, né? É exatamente o que a gente colocou, né? Tem que mexer nas variáveis. Pô, diminui seu custo fixo, dá uma olhada nos seus impostos, né? Diminui essa margem. Mas qual que é a mágica? O que você acha, né? O que a gente deve fazer para tentar entender essa concorrência e mexer no preço? Grande pergunta. Você me leva a pensar na seguinte coisa. Aqui, o preço foi feito através do custo. Eu tenho o custo, agrego uma série de coisas e chego no preço. Fim de papo. O único jeito, por exemplo, se eu não conseguir baixar imposto, se eu não conseguir baixar comissão, se eu não conseguir baixar custo fixo, eu tenho que baixar minha margem. Porque é o único jeito de baixar o preço, eu ganho menos. Mas eu quero isso? Não, eu não quero isso. Então, você tem 2 saídas apenas. Aqui o custo faz o preço. O que você está me falando é o preço da concorrência que tem que fazer meu custo. E isso Percebeu? É uma pressão, né? É uma pressão que às vezes você entra numa espiral negativa. E brigar por preço é a pior coisa que você pode fazer na área de marketing e venda. Então vamos lá entender bem. Eu tenho um custo de produção, pela fórmula eu chego no preço de venda. Ok, isso é matemática só. Aí eu olho para o meu preço de venda, é o dobro da concorrência. Caramba, o que eu faço? Só tem 2 coisas. Ou eu diminuo minha margem, ou diminuo meu custo de produção, vou produzir aquilo mais barato, arrumar meios de produzir mais barato, tanto que
a nossa indústria, quando não conseguiu competir com a indústria chinesa, porque o custo de produção deles era menor que o nosso, muitas indústrias fecharam e começaram a importar as coisas, mesmo pagando imposto de importação, porque o produto colocado aqui ficava mais barato, o custo de produção, portanto, aqui não era mais produção, é de compra do produto, era menor, ele vendia por um preço menor. Essa é uma estratégia, baixar o custo de produção para não ter que baixar a tua margem. Caso você não queira fazer isso, a única coisa que você pode fazer é achar um diferencial para o seu produto que seja tão fantástico, tão vantajoso que as pessoas falem, eu pago mais porque esse produto é diferente. Não há saída. Existia uma empresa chamada Compaq, que ela hoje faz parte da HP. O Compaq, ela fazia computadores lá na década de 80, 90, eram muito bons. Compaq vinha de compatibilidade e qualidade. Hoje um computador fala com outra coisa mais fácil por causa das APIs, né? Mas naquela época quem era o ambiente Windows era o Windows, quem era Apple era Apple. Era um negócio difícil transitar de um ambiente para outro. E ela surgiu para fazer esta transição ser mais fácil. Por isso, compatibilidade era compatível com várias impressoras, enfim, e qualidade, o Q Compaq, o Q final era de qualidade. Qual era a estratégia dela? Lançava um computador, uma série de características, vinha a concorrência e copiava aquelas características, e aí o único jeito era brigar por preço. Ela queria fazer isso? Não, ela lançava uma outra característica. Agora ele é colorido, agora ele é multimídia, agora ele acessa mais fácil a internet. Cada vez que a concorrência chegava perto, ela não vendia preço, ela vendia o quê? De qualidade. Ela aumentava a qualidade do produto para a pessoa falar, isso aqui é mais barato, mas não tem o que aquele outro tem. Então, inovação, o Peter Drucker fala que as duas únicas coisas que interessam numa empresa são inovação e marketing. Você inova e depois comunica. Inova e comunica. Não tem saída, cara. Para que você não fique ali nesse espiral negativo, brigando por preço, que só leva todo mundo à falência. Leva todo mundo à falência, é commodity. Poxa, Kiso, você faz um sabão, eu faço o mesmo sabão com você. O diferencial para o público não é nenhum. Qual é a diferença que ele vai buscar? O menor preço. Entendeu? Então não tem jeito, cara. Ou você baixa os custos de produção, melhorando gestão, melhorando produtividade, ou você coloca um diferencial. Diferencial é o que faz, é o que te permite cobrar o preço que você quer, porque sempre vai existir um público que quer aquele diferencial. Se você não tem isso, você vai brigar por preço. E isso faz com que a gente reflita sobre, de fato, o público que a gente quer, né? Boa. Porque quando você entra nessa espiral negativa é porque você está tentando abraçar todo o mercado e não quer perder nenhuma oportunidade, né? E você não tem as suas escolhas muito bem feitas, né? Quem é a sua persona, quem é o seu perfil de cliente ideal, que de fato vai te fazer ter a margem que você quer, né? E poder vender pelo preço que você decidiu vender, né? E aí, quando a gente olha para esse lance, né, de você baixar o custo, né, olhando sempre de alguma forma a qualidade, existe um limite ali de redução de custo de produção para não afetar tanto a qualidade? Tem como a gente chegar numa conclusão dessa? Porque me parece que a maioria dos negócios, quando começa a tentar baixar preço, né, vai para um nível de qualidade que extrapola os limites, né? Olha, essa pergunta é uma pergunta complexa para falar no caso geral. Cada caso é um caso particular. Você vai ter que estudar principalmente qual é o problema que você quer resolver e quem é que tem aquele problema. Quanto custa para resolver aquele problema, custo de produção, e quanto que a pessoa está disposta a pagar. Essa é a questão. Então, a questão, eu costumo dizer, tem 4 coisas que uma empresa tem que ter para dar certo. Se você quiser montar uma empresa que dá certo, não tem uma ideia. Porque você tem a ideia, teve um amigo meu que ontem falou que hoje está se vendendo uma bacia de ideia por 10 centavos. A ideia é fácil. Né? Ideia é fácil. A ideia tem que virar um projeto. O projeto tem que virar um protótipo, um MVP da vida. O protótipo tem que virar um produto. O produto tem que virar um processo de produção. Isso tem que virar um negócio, esse negócio tem que virar uma empresa. Tem uma trajetória imensa para executar isso daí. Como é que você sai da ideia e gera uma empresa
que seja lucrativo, com alguns princípios que você tem que seguir. E eu já volto na tua questão. Primeiro princípio, você tem que resolver um problema concreto. Não confunda aquilo que você gosta com o que o cliente necessita. Eu adoro ir para uma pousada na Bahia, ficar lá tomando água de coco, mas eu não gostaria de ser dono de uma pousada na Bahia para ter que acordar às 4 horas da manhã, preparar o café da manhã com o pessoal que malha às 6h30 e dormir à 1 da manhã, às 2 da manhã, porque tem alguém que ficou na danceteria, sei lá, na balada até a 1 da manhã. É muito diferente o que eu gosto do que o cara precisa. O que ele precisa eu não gosto de fazer. Sim. Então não confunda o seu hobby com a necessidade do cliente. Hobby é hobby. Você faz por prazer, não está pensando em ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, vai ver qual é a necessidade, qual é o desejo, qual é a dor do cliente. Primeira coisa. Depois que você tem isso na cabeça, você vai criar o produto para resolver esse problema. Um produto que resolva a dor do cliente. Já tem a segunda coisa. A terceira coisa, como é que você vai fazer as vendas disso? Você tem que ter marketing e vendas. Se você não tiver isso, de novo, Peter Drucker, inovação para criar o produto, marketing e vendas é o que mantém uma empresa. Se você não gosta disso, cai fora, não vai montar a sua empresa. Aí você tem que ter um modelo de negócio que permita que não faça uma venda só, que a venda seja recorrente, porque você tem fome todo mês, você paga água, luz, boleto todo mês. Então você tem que resolver um problema, ter uma equipe competente, ok? Marketing e vendas, um modelo de negócio que te permita receita recorrente. Se não tiver essas 4 coisas, companheiro, não pense em montar uma empresa, você vai se dar mal. Vai se dar mal. Ah, eu não tenho um problema que resolve, o outro tem. Eu não tenho equipe de marketing e vendas, nem eu entendo nada de marketing e vendas, vai estudar. Eu não pensei no modelo que gera receita recorrente. O que você tem? Nada? Teve a ideia. Ideia não sustenta uma empresa apenas. É o início do processo. Inclusive, muitos negócios que eram negócios de produto apenas, né, sem modelo de recorrência, passaram a ter um modelo de recorrência, como, por exemplo, água. Você comprava o galão de água, mas você tem assinatura de água hoje em dia. Você pode ver a Brastemp mesmo, né? Ela vende um produto, mas ela vende a assinatura daquele produto para manutenção daquele produto. Ela tem, de alguma maneira, uma receita recorrente ali, uma receita previsível, né? Isso é muito importante para os negócios, né? Tudo está virando assinatura. Carro é assinatura. 25% do mercado europeu hoje em dia é assinatura de carro. Você não tem o carro, você assina um serviço de locomoção e eles te entregam uma das coisas, que é o carro. Mas eles te entregam outras coisas. A manutenção, a revisão, os custos lá de IPVA, o caramba 4, ele te entrega o pacote de locomoção. E a cada 2 anos você troca. Computador. Antigamente a gente falava em SaaS, Software as a Service. Agora a gente já fala em HaaS, Hardware as a Service. Tudo, vinho, eu adoro vinho, mas não tenho tempo de sair, ficar pesquisando, lendo, isso é meu hobby, para comprar vinho. Faz uma assinatura de vinho, o cara manda 4 vinhos por mês lá, 8 vinhos por mês para você, comida, tudo está virando assinatura porque gera receita recorrente. Sim. Então se você não fizer isso no seu produto ou no seu serviço, você vai morrer, cara. Não tem jeito. E em relação até essa ideia de redução de custos, né, me fez lembrar da estratégia do Oceano Azul, que lá na estratégia do Oceano Azul, eles pontuam muito bem sobre a curva de valor do seu produto ou do seu serviço e quais são os fatores-chave, né, que o mercado competidor e tudo usa para precificar. Então, você pega circo, que é o exemplo que eles deram do Circo du Soleil, na época que o circo usava, por exemplo, animais. Aí o Circo du Soleil foi lá e falou assim, não, eu não vou usar animais, portanto, reduz um custo, né, mas, ao mesmo tempo, eu crio um diferencial, porque eu vou fortalecer um outro fator-chave que me custa menos do que animal, que é a parte artística, etc. Então, em vez de alterar a qualidade, né, que é o que a gente estava conversando, era isso. Será que vale a pena a gente chegar num nível de qualidade muito ruim apenas para poder competir? É aceitável isso? Na verdade, eu recomendo a todos que sigam a ideia do Oceano Azul, que é você eliminar um fator-chave que não vai fazer diferença na entrega do seu produto para um público específico. Tem um público que vai querer ver o animal, mas tem um público que não gosta, que acha que maltratar animal é ruim. Então você vai vender para aquele outro público, né? Acho isso que você está falando é muito importante, porque no fundo o que você está falando é estar sintonizado com as necessidades e os desejos. Eu não falei que você tem que resolver um problema. Há 20, 30 anos atrás, ninguém estava ligando para o que você fazia ou não com um animal, não tinha essa consciência.
Hoje em dia, essa consciência está muito forte e muitas pessoas provavelmente deixarão de ir ao circo se o circo tiver animais, coisa que há 40 anos atrás elas iriam ao circo para ver os animais. Sim. Só que no circo, do jeito que era, eles eram eventualmente maltratados. E tem outros locais que eles não são maltratados. Você vai num zoológico, ele é bem tratado, você vai ver o animal. Não precisa ver no circo fazendo gracinha. Então, você tem que estar sintonizado com as dores, as necessidades e os desejos do seu público-alvo. Então, você tem que procurar o público-alvo, quais são as dores e os desejos, e achar uma solução. O Circo de Soleil achou a solução. Qual foi a solução? Juntou a parte artística com a parte que o pessoal faz em ginástica olímpica, né? Atlética. Então juntou o artista com o atlético, ninguém tinha feito isso, ele faz exibições fantásticas e atrai um público consciente. E paga melhor seus E artistas. paga muito melhor seus artistas e cobra por esse produto diferenciado. Todo mundo usa o Circo de Soleil como ícone, porque ele tem uma diferença em relação a todos os outros circos que você já viu na tua vida. E tem menos coisas do que a maioria dos circos tem no Perfeito. mercado, né? Então esse é o ponto do trade-off, né? Exatamente. Você abre mão de certas coisas Perfeito. e fortalece outras, mas não abre mão da qualidade. Eu acho que esse é um ponto sempre discutível, né? Vamos para o bloco Firmeza Sem Arrogância, e aí é onde eu pergunto um pouco mais sobre a sua experiência nos seus negócios, né? Porque eu vejo que existem estratégias de precificação por aí, onde você, muitas vezes, faz uma precificação mais baixa, até mesmo com uma margem de lucro menor na entrada, pensando em ganhar no longo prazo. Né? Então, quando você fala sobre receita recorrente, o modelo de SaaS, né, de software como serviço e tudo mais, é mais comum a gente ver essa prática. Né? Muitas vezes você faz um plano só para atrair a pessoa. E naquele plano, naquele primeiro momento, você não tem uma margem alta, mas você está pensando nessa margem do LTV, do Lifetime Value, né? O valor, de fato, que aquele cliente vai deixar ao longo do ciclo de vida e essa composição que vai fazer compensar tudo, né? Em algum dos seus negócios você já precificou dessa forma, sabe, facilitando a entrada para ganhar no longo prazo? Às vezes você dá uma bonificação para a pessoa degustar o seu produto. Eu não sou contra isso. Às vezes o seu produto tem tantas qualidades e tantos detalhes que a pessoa não consegue ver estes detalhes. Então tem duas formas de você focar essa questão. Eu hoje em dia sou muito contra a vender um produto. Cara, o cara é louco. Você não vende um produto, Kiso. Você vende o benefício que o produto traz, mas além disso, você vende o sonho que o produto vai entregar para a pessoa. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai no Jockey Club, você está interessado no cavalo ou está interessado no prêmio? No prêmio. Então, você compra um bilhete para tentar ganhar o prêmio. E aí chega lá e pergunta para as pessoas, qual é o cavalo bom aí que eu posso apostar? O cavalo é só o veículo que você vai usar para chegar no prêmio. E o cara que está montado lá em cima é o jockey. É a mesma coisa. Você vende para a pessoa, por exemplo, uma loja que quer aumentar as vendas. Eu vou vender o Albert para ela? Não está nem aí para o Albert. Eu vou dizer para ela, eu tenho um mecanismo único que aumenta suas vendas em até 30%, 36% em 90 dias. Jura? É verdade, está aqui as provas de que eu tenho feito isso com várias outras pessoas que você pode consultar. Nossa Senhora, eu também quero. Aí eu entrego o cavalo, que é o Albert. Então eu não vou lá para dizer das qualidades do Albert, que são muitas. Eu vou lá para dizer o que o Albert faz por ela. Eu descobri que o sonho dela é aumentar o ticket médio. Eu descobri que o sonho dela é ter menos trabalho. Eu descobri que ela quer ter apoio de marketing. Eu descobri que ela quer aumentar o ticket médio. Eu descobri que ela quer fidelizar os seus clientes. Se eu tenho um produto que faz tudo isso, esse produto é o cavalo que faz ela ganhar o prêmio que ela quer. Então você não vende o cavalo, você vende o sonho, o prêmio. Você vende o sonho e entrega a realidade. Você vende o prêmio e entrega o cavalo. É isso que a gente faz, tá? Então, nesse contexto, você pode até, de vez em quando, deixar a pessoa degustar alguma coisa do seu produto para ela sentir o valor daquilo e falar, eu quero. Eu não sou contra isso. Isso é uma estratégia, uma tática de vendas que você pode utilizar.
o nosso portfólio de vendas na educação é um supermercado de soluções educacionais. Tem muita solução, tem treinamento de professores, tem material, tem visita à casa dos pais, dos alunos, enfim, um complexo muito grande de produtos que nós pesquisamos no mundo inteiro e tropicalizamos no Brasil. Ah, eu quero ver se funciona. Você coloca aquele produto, por exemplo, um sistema de gestão de sala de aulas, de notas, de faltas, enfim, deixa gratuitamente para a pessoa durante 1 mês, 2 meses, para ela degustar, gostou daquilo, você parte para mostrar os outros benefícios que vão resolver os problemas que ela está enfrentando, e aí você entrega o cavalo todo. E essa degustação te custa alguma coisa, muitas vezes, mas isso já está considerado no seu custo fixo para quem paga. O custo de produção do teu serviço ou, eventualmente, o custo de marketing. Você não anuncia no rádio, televisão, Google Ads, Facebook Ads? Eu estou dando um pedacinho do meu produto para a pessoa degustar. Isso teve um custo, mas está indo no custo de marketing para fazer a venda. O custo fixo de servidor, alguma coisa. Alguma coisa. Eu falo pela própria MLabs, que é uma plataforma de gestão de mídias sociais, SaaS, né? Puramente SaaS. E ali a gente tem 7 dias grátis, né? Mas aquele custo de servidor, de tráfego, né, de dados, etc., já está considerado no meu custo fixo no preço de venda, né? Então, todo mundo que paga está pagando pela degustação de outros, né? Sem dúvida. E você lembra na fórmula do preço lá, tinha o CF lá, os custos fixos? Faz parte daqueles custos ali, ou então do custo de marketing. 1% do que eu vou ganhar, eu vou destinar para promover o meu produto. E o jeito de promover o meu produto não é colocar no rádio, na televisão, ou no Google Ads, ou no Facebook Ads. O meu jeito de promover é deixar o cara degustar o meu produto por 30 dias gratuitamente. Pronto. Muito bem. E assim, né? Como é que você faz para descobrir a margem de lucro ideal, né? Porque a gente comentou ali na fórmula mais cedo de 20% e você citou que era uma margem mais para serviço e não tanto de produto, que o produto talvez seria mais baixo. Existe uma tabela? Existe algum número, né, para produto, número para serviço? Como é que você enxerga como definir uma margem de lucro ideal para o negócio? Vamos lá, vamos voltar aqui na nossa tabelinha, vamos fazer um exemplo aqui. Rod, posso ir para frente aqui? Isso aqui é novo para mim, então vamos lá. Deve estar aparecendo para vocês um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um produto cujo custo seja R$10 para produzir e você queira vender por R$11. Se o produto custa 10, você vende por 11, qual é o lucro que você tem em cada produto? R$1. Comprou por 10, vendeu por 11. Vamos supor que 10 clientes comprem por R$11 produto que custou 10. Se o teu lucro em cada produto é 1 vezes 10 clientes, o teu resultado são R$10 de lucro. Foi bem até aí? Custou 10, você vendeu por 11, ganhou 1 para 10 clientes, 1 vezes 10. Vamos supor agora que o teu produto continua custando 10. Só que agora você resolveu cobrar 12. Qual é o teu lucro? Se você custou 10, você vendeu por 12, o teu lucro passou a ser igual a R$2. Isso na fórmula simples, sem considerar o custo fixo, os impostos. Não, eu estou considerando o custo total ali do seu produto. Do 10 para o 11, do 10 para o 12 já teve todos os itens ali e você teve essa margenzinha. Sim, tá? Considerando a margem de fato. A margem aqui. Então, você comprou por 10, vendeu por 12, sobraram 2. Vamos supor que neste caso, que ficou um pouquinho mais caro, você não teve 10 clientes, você teve apenas 9 clientes. 9 vezes 2 sobrou para você R$18. Você continua produzindo por 10 ou comprando por 10, agora você resolveu vender por 14. 14 menos 10, sobraram 4. Só que agora você teve 7 pessoas que se interessaram, porque ficou mais caro, 3 não conseguiram. 7 vezes 4, opa, ganhei R$28. Teu custo continua sendo 10, só que agora você resolveu
colocar por R$16. O teu lucro então foi 16 menos 10, R$6. Só que agora só 4 clientes compraram. 6 vezes 4, você tem 24. E mais o último exemplo, comprou por 10 e agora você resolveu arrepiar e colocou isso a R$20. Comprou por 10, vendeu por 20. Sobraram R$10. Só que agora 2 pessoas compraram. 10 vezes 2, você ganhou R$20. Agora está bem claro aí qual que é o ponto de virada, né? A margem de lucro, ou lucro, está aqui. O giro, que é a quantidade de vendas, está aqui. O resultado é sempre a margem vezes o giro, que é o número de vendas. Existe um ponto específico em que a margem é tal que ainda é a melhor margem possível que permite o maior número de vendas possível, que é esse aqui, 28. Mesmo que diminua o giro, você ainda tem um resultado. O giro caiu maior. de 10 para 9 para 7. O giro caiu para 7. Mas a margem subiu para 4. 7 vezes 4, 28, deu um resultado maior que todos os outros. Esse é o preço ideal. Nos impostos, existe uma curva chamada curva de Laffer, que é quanto que o governo deve cobrar de imposto para arrecadar o máximo possível. É a mesma coisa. Se você não cobrar imposto quase nenhum, zero, o governo não arrecada nada. Se você cobrar 100% de imposto, ninguém vai vender nada. Porra, tudo que eu ganho vai para o governo, 100%. Então existem esses 2 pontos. Não cobrar imposto nenhum, ninguém paga nada, o governo não ganha nada. Tentar cobrar 100%, ninguém nem trabalha, o governo não ganha nada. Então tem uma curva, que é uma parábola, que diz que mais ou menos quando você chega em 41, 42, eu não me lembro exatamente o número, ou de 37 a 40, é o imposto máximo que você deve cobrar da sociedade para arrecadar o máximo possível. Quando você começa a aumentar mais o imposto, começa a ter muita sonegação, as pessoas não vão pagar. E cobrando muito menos, você vai arrecadar menos. Então não adianta passar disso. A curva de Laffer foi um estudo feito para a receita do governo, que é o nosso resultado aqui, versus os impostos, que é o preço que você cobra. E a quantidade de pessoas é o giro. Percebe? Sim. Não, aí está muito simples, né, de entender nessa tabela, porque você mostrou claramente que mesmo vendendo menos, em termos de giro, você teve um resultado maior no final. E tem um ponto que o resultado final é menor. Exatamente. Aí você fala, bom, então tem que parar por aqui. Aqui esse é o ponto. Aqui é minha margem Você ideal. vê que foi 10, 18, 28, foi subindo, né? 10, 18, 28, 24, 20. Opa! Então tem que parar aqui. Eu tenho que cobrar, para esse caso do exemplo, R$14. Eu vou ter 7 clientes. O meu resultado, que é o que interessa, margem vezes giro, é o maior possível, R$28. Isso aí que você mostrou, inclusive, é a base para fazer teste de elasticidade de preço, né? Que poucos fazem esse teste, né? Então, hoje em dia, até com a tecnologia e tudo, fica muito mais fácil você criar, por exemplo, uma página de vendas. Para cada 100 pessoas que entram no seu site, de repente aparece um preço, para outra 100 aparece outro, para outra 100 aparece outro, e você vai fazendo exatamente essa tabelinha e enxergando qual é o limite, né? É isso aí. Muito legal. Bom, ficou muito claro aqui, pelo menos para mim, espero que para todo mundo, como que a gente enxerga, então, a nossa margem de lucro ideal. Obviamente que no mercado existe alguns números, né? É como você colocou, números mágicos. Falaram que é 22%, que o serviço é 22%, e produto é X%, né? Mas na prática você tem que entender a lógica, é isso que a gente está dando aqui, né? Então, não simplesmente sigam as mágicas, né, e os números por aí. Posso ser sincero? Pô, Eu claro. nem sei quais são esses números e não ligo para eles, entendeu? Exatamente. Você faz o seu trabalho de casa. Eu faço o meu trabalho de casa. O meu número é esse, porque eu sei lá como é que o cara chegou nesse número, pô. A galera segue a manada, né? Todo mundo sempre foi assim, sempre foi X%, vamos seguir isso, né? E por isso que a maioria morre em termos de negócio, né? Por isso que o ciclo de vida de negócios é curto, porque ninguém entende a lógica. Desculpe, a tua presença no mercado é um divisor de águas. Você está ensinando o mercado, Kiso, a trabalhar com dados e saber da onde vem aquela decisão. Ela é fundamentada em dados, não é fundamentada em achismo. Eu falo para minha equipe, você não acha nada.
Você me traz a referência que você fez você tirar essa conclusão. Porque você acha uma coisa, eu posso achar outra, o Rod achar outra, o Kiso achar outra, a Renata achar outra. O achismo não me interessa. Me mostra como é que você chegou nessa conclusão e eu vou avaliar se a conclusão que você está tirando é embasada nos dados que você está me apresentando. Aí a gente vai para frente. Senão... E quando a gente olha pela ótica de inflação, né? Certamente é um assunto quente, né? Sempre foi, inclusive, né? Inclusive, quando você citou o lance da China, e historicamente falando, né, me parece que muitos países conseguiram controlar a sua inflação terceirizando a produção para a China, né? Porque controlar entre aspas, né? Porque maquiaram um pouco a história da inflação sem precisar aumentar preço, porque na verdade moldaram toda a produção para um outro lugar, né? Que teve um custo menor. E agora, como a China já saturou um pouco lá, e aí todo mundo volta a ter que produzir dentro de casa, ou por problemas políticos, ou por problemas econômicos, aí vem à tona de novo a história da inflação, né? E a gente está vivendo, acho que, uma recessão global, inflação alta na maioria dos países, né? Como é que a gente considera e como é que você considera nos seus negócios a inflação nessa história da precificação? Você muda todo ano o preço? Como é que faz? Muito legal. Voltando à minha fórmulazinha, o que tinha no numerador da fórmula? Custo de produção. A inflação, a taxa de câmbio afeta quem? O custo de produção. Eu estou produzindo hoje por um valor, daqui a um ano o valor provavelmente, se tiver inflação, e geralmente tem, vai ser outro. Então vai afetar o preço de venda porque subiu o custo de produção. Não tem como controlar isso. Eu não controlo a inflação. Ela existe. Eu não controlo a taxa de câmbio. O mercado define. Então, essas duas variáveis, inflação e taxa de câmbio, influem no CP, no custo de produção, e que vai influir no preço de venda. Fim de papo. Como é que eu trabalho com isso? Eu trabalho com cenários. Pessimista, realista e otimista. Então eu uso aquela forma e falo, no cenário pessimista, o meu custo de produção devido à inflação e à taxa de câmbio vai ser 20% maior daqui a 12 meses. Cenário pessimista. E faço o cálculo, nesse cenário, se ele acontecer, o meu preço é 15%, preço de venda, fazendo os cálculos. No cenário realista, não, 20% não, eu estou vendo as medidas econômicas, tal, eu estou vendo que o mundo está se acomodando, enfim, você olha para o cenário e fala, eu acho que a taxa de câmbio vai aumentar aí uns 4%, 5%, devido à inflação que está cedendo, sei lá, você faz suas análises, né? E o custo, a inflação vai ser tanto e a taxa de câmbio vai ser tanto. Os bancos toda hora fazem essas predições, nunca acertam, mas fazem essas previsões. E aí você coloca, em vez de 20%, 15%, cenário realista. E no cenário otimista vai ter um pouco quase que deflação, e na média esta brincadeira vai ficar em 5%. Então eu tenho um custo para o cenário pessimista que gera um preço para o cenário pessimista, um custo para o cenário otimista e um preço para o cenário otimista, e um custo para o cenário realista e um preço para o cenário realista. E aí eu fico olhando para o mercado. Qual desses cenários está realmente se tornando verdadeiro? E aí eu uso um daqueles preços. Supondo que você seja uma empresa que tem uma recorrência, um contrato a longo prazo, então você tem que se basear no pós, né? Então você tem que entender o quanto que vai ser a inflação naquele ano, no total, para tentar já pegar o contrato e já definir ali. O meu preço é esse. Enfim, e isso é dos assuntos que, na matemática, ele é muito simples. Aquela continha daquela fórmula. Na prática, cara, alguém que tenha muita prática fala, Namura está viajando. Não, eu não estou viajando. Na prática você faz isso, só que às vezes você não faz isso por ano, você faz isso por dia. Num regime de alta inflação, os preços eram modificados todo santo dia. Quem é mais novo não sabe, mas tinha umas maquininhas de mudar o preço todo dia. O que você comprava de manhã por um preço, não comprava à noite pelo mesmo preço. Nem dava tempo de tirar o preço anterior. Não dava. Colocar por cima. Não dava. Aí inventaram OTN, BTN, uma série de coisas, dolarizaram de uma certa forma a economia. Então eu estou falando num cenário mediano, num cenário totalmente descontrolado, a fórmula continua válida, mas o custo de produção varia com muita velocidade. Se tiver, como em alguns países aqui da América Latina, com inflação de 1000% ao ano, 9.000% ao ano, significa dividir isso por 365, é uma conta burra, mas eu estou fazendo, dá 10% ao dia, sei lá eu.
que dá 3.000% ao ano, é muito mais do que isso, porque é juro composto. Só estou fazendo uma conta de padaria aqui para ficar simples. Não tem como você se vira aí, é tsunami. Eu acho que até em razão da lógica da inflação, a gente também tem que se preocupar com o aumento dos seus custos fixos, principalmente com os salários, né? Porque muitas vezes um negócio fica aumentando o salário das pessoas porque a pessoa está ali, né, fazendo ameaça de sair da empresa e você não tem uma boa gestão sobre isso, né? E você acaba cedendo certas coisas, mas o seu contrato já está precificado, o seu contrato já está fixado, então aquilo só vai comendo a sua margem, né? Concordo. No final do ano você tem um problema grande, a inflação comendo de um lado, porque você não conseguiu reprecificar, não conseguiu repassar, é o salário, muita gente pedindo aumento do outro, né? Como é que a gente controla isso? Você monitora todas essas coisas e aí volto a dizer, se o funcionário está com você só por causa do salário, você não é um bom gestor. A ausência de um salário digno desmotiva, mas a presença dele não motiva, ela impede a desmotivação, o que é totalmente diferente. É o básico que eu preciso. O que vai motivar é o plano de carreira, são os desafios, são gostar do ambiente de trabalho. Então, se você está perdendo muita gente porque alguém paga 10% a mais, me desculpe, o problema não está no salário que você está pagando um pouquinho menor, está na gestão de pessoas que você não está sabendo fazer. Está nas oportunidades que você não está oferecendo, está nos desafios que você não está dando, está no crescimento pessoal que você não está proporcionando. É no outro setor, não é na grana. É lógico que você não vai pagar 10% do que todo mundo paga, e ninguém vai ficar, todo mundo tem que sobreviver. Mas perder alguém por 10% a mais, problema de gestão. Perder alguém porque alguém paga 5 vezes mais, é porque esse cara está num mercado totalmente diferente do seu, ou está querendo entrar no seu mercado e quer pagar pelo conhecimento da pessoa. Porque ele não vai conseguir pagar 5 vezes mais do que todos os outros, porque todos os outros, ele vai ter que ter um preço tão mais alto que todos os outros vão vender mais do que ele. Então, estas coisas o mercado mais ou menos ajuda a acomodar, ok? Então, não pense que você vai perder pessoas só porque você está pagando um pouquinho menos ou que você vai ganhar porque vai pagar um pouquinho mais. Existe um sentimento dentro das pessoas de pertencimento a uma causa. Se você desenvolve isso na sua empresa, pagando um salário digno para não desmotivar, o que você oferece nesse combo do pertencimento é que vai motivar as pessoas. E esse propósito, né, que é um resumo dessa história que você está colocando, ajuda inclusive a atrair os clientes que vão estar dispostos a pagar o seu preço. Sem dúvida. Né? Porque não está comprando só pelo preço em si, não. Né? E comparando. Muito bem, vamos para o nosso último bloco aqui, franqueza sem descrição. E assim, né, a gente está falando de preço, fórmula, já falamos da concorrência, falamos de todos os fatores possíveis aqui que afetam essa dinâmica do preço. E quando não está vendendo, né? O problema, como é que a gente identifica se o problema é preço ou se o problema é o produto? Se não estiver vendendo, o problema é que você não identificou seu público-alvo corretamente, qual é o problema que você está querendo resolver. O que você não está vendendo? Você não está vendendo a solução de um problema que a pessoa você imaginava que ela tem. Se ela não tem aquele problema, é lógico que ela não vai querer. Para que você vai vender shampoo para careca? Tá? Você faz o melhor controle, a melhor qualidade, alta produtividade, um produto sensacional. Tudo é perfeito no seu produto. Precificação, caramba, 4. Só que você está vendendo para alguém que não quer comprar aquilo, pô. Não tem solução para isso. Aliás, tem solução. É ver qual é o problema que você resolve. Eu vou voltar sempre na raiz. Eu, para escrever, preciso... pessoa, né? Que é sobre as pessoas, né? É sobre as pessoas. Eu, para escrever, preciso de 25 letrinhas. Para compor uma música, eu preciso de 8 notas musicais. É na raiz que você tem que ir. Na raiz da questão. Se não está vendendo, qual é a solução? Perguntar para as pessoas, por que você não está comprando? É incrível como a gente complica aquilo que é simples. Não é você que tem que pensar por que não está vendendo. Pergunte por que o cara não está comprando. Não, porque isso não serve para mim, porque é caro, porque eu não gosto, porque o concorrente faz outro melhor. Descubra isso e adapte seu produto, seu serviço à necessidade do cara.
Não tem outra solução. Essa é a premissa, né, Namoro, de você Básica. fazer algo que de fato resolva um problema, né, que é sobre entender as dores, necessidades e desejos das pessoas. Eu fico tão bravo comigo quando de vez em quando eu fico míope e não percebo as coisas que eu tento ensinar. Porque acontece isso com a gente, né? Sim. De vez em quando você fala, meu Deus do céu, mas como eu sou um jegue. Cara, eu sei disso há quanto tempo, eu falo sobre isso há quanto tempo e não estou prestando atenção. E estou querendo melhorar o preço, estou querendo melhorar a qualidade do produto. Antes de melhorar o preço, antes de melhorar a qualidade, antes de melhorar a produtividade, eu tenho que saber para onde eu vou. E a frase que eu uso é, vamos devagar que eu estou com pressa. O que é esse devagar? É o momento que você para, olha para o mercado e fala, o que você quer, mercado? Qual é o problema que você tem que não está resolvido, está mal resolvido? É esse. Entendi. Pesquisando, perguntando, vai nas redes sociais, por que você me segue? Ah, eu te sigo porque você é engraçado, então eu vou fazer gracinha. Eu te sigo porque você canta bem, então eu vou cantar. Eu te sigo porque você me traz um conhecimento que transforma minha vida, então eu vou levar conhecimento que transforma a vida. Pronto, entendi. Agora eu vou fazer bem feito, agora eu acelero. Não adianta sair correndo para melhorar preço, melhorar a qualidade de alguma coisa que não tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito? Aquilo que resolve o problema do cara. Por isso que eu falo, você não tem que ter foco no cliente, você tem que ter foco no foco do cliente. Eu não miro o dono da loja, eu miro o que o dono da loja quer. Foco no foco dele. E pergunto para ele, o que te interessa? O que você precisa? Na hora que ele me conta isso, eu falo, isso que ele quer, que ele precisa, eu sei fazer. Agora eu vou fazer bem feito. Aí vem a eficácia, fazer o que tem que ser feito. E a eficiência, fazer bem feito aquilo que tem que ser feito, que nós vamos tratar provavelmente no próximo episódio. No próximo episódio. Isso me faz lembrar da história dos 4 Ps, né? E é naquela ordem. Produto, preço, praça e promoção. Só que muitas vezes se fala do 5º P, de pessoas. Na verdade, pessoas é a premissa de tudo, né? É pelas pessoas que você fez o produto. Exatamente. Que é o que a gente está falando aqui. Antes de produto, é entender as necessidades e desejos das pessoas, que é a base da atividade do marketing, inclusive. Você sabe qual é o maior erro que eu cometi na minha vida nos 10 primeiros anos? Por ser engenheiro, eu sabia fazer alguns produtos. Eu tinha uma ideia maravilhosa de fazer o produto, depois ia procurar alguém que quisesse comprar o produto. Cara, de dentro para fora não funciona. Eu devia ter ido nos caras e perguntar o que você quer, eu quero tal coisa, aí fazer um produto. E não fazer um produto e criar um mercado. O mercado já está lá. Exato, é o modelo da indústria, né? Você já tem um parque ali industrial, cria um produto aí para poder, né, usar toda essa estrutura. Então, primeiro vem as pessoas, vem as necessidades, desejos, depois você desenvolve o produto de fato, né? Depois vem o preço. E depois você vai distribuir, vai entender como que você vai comunicar aquilo para o maior mercado possível. Hoje eu vejo que há uma inversão total. As empresas não entendem das pessoas, tem um produto mais ou menos, mas está ali fazendo promoção, está fazendo comunicação, já sai fazendo um monte de campanha, panfletagem, né? E não vende. E não vende por quê? Tá óbvio, né? Porque a gente está dando, inclusive, a lógica aqui, né? O grande segredo de vender é não vender, é fazer o cara comprar. Por isso, mais uma vez, né? É você entender muito bem o que realmente agrega valor, né? Resolve. Nós estamos na era do ser humano, não na era do produto. Vai vencer este game quem entender melhor como o ser humano funciona, o que ele deseja, o que ele quer. Quem entender isto bem vai produzir qualquer coisa, porque os meios de produção estão muito acessíveis, tanto que na curva, no Smile Curve, que você citou ali, que é uma curva que o Stan Shi da Acer criou, os componentes que mais agregam valor para o cliente final são a inovação e o marketing. Porque produção, hoje você manda produzir em qualquer local. Antigamente eu tinha uma gráfica. Hoje, para que eu quero uma gráfica? Tem gráfica rápida, é quase que on demand. Então, há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás, quem produzia o carro era o dono do mercado, porque só um produzia, pô. Ninguém sabe fazer aquilo. Hoje fácil, tem carro para tudo quanto é lado, o cara junta a peça, tanto que chama montadora. Ele monta, ele junta, é um Lego para fazer um carro e ele andar. É onde que está a máxima? Ver o que o cliente quer para colocar, criar um produto que tem os porta-trecos que as mulheres gostam tanto, que tenha bagageiro, que tenha isso, que tenha aquilo, porque a tecnologia está disponível. E depois anunciar isso com charme, com elegância,
despertando emoções como desejo, de pertencimento, força, potência. É isso que faz a pessoa olhar e falar: uau, eu quero esse produto. Produzir é só um dos aspectos. Portanto, quem entender de gente vai entender de criação de alguma coisa que satisfaça um desejo, uma necessidade ou resolva uma dor da pessoa. Aqui são as duas atividades que agregam o valor realmente. E aí, quando você tem isso muito bem feito, baseado nas pessoas, você não vende, as pessoas compram. Muito bem. Esse foi o Namura, esse foi o cérebro Namura. Muito bom, gente. Bom, lembrando que todos os nossos episódios, né, Namura? Pega o livro aí para mostrar para a galera. Todos os nossos episódios são inspirados no livro Yes You Can. E esse foi nosso episódio número 23, falando sobre precificação de produto, que serve também para serviço. Espero que você tenha curtido. Já salva esse episódio e reveja, porque ele é um episódio muito bom, né, para você entender a lógica, conceitos aparentemente básicos, mas que eu tenho certeza que a maioria aqui olhou e falou: puxa, essa aí eu não sabia, hein? Eu aprendi muito aqui. E lembrando que todas as segundas-feiras a gente vai estar aqui também com um episódio novo. No próximo episódio a gente vai falar sobre eficiência versus eficácia, então fica aqui a dica para as pessoas, né? E a gente também tem um oferecimento do Albert, que é o aplicativo de cashback, vai além do cashback, é dinheiro no bolso, para que você possa começar a ganhar já. Faça download aí no iOS ou no Android, usando o código convite podcast, tudo maiúsculo. Está aqui o QR Code também, está o linkzinho aqui na tela, para você começar a ganhar. E Namura, uma última frase aqui, para que você possa encerrar este episódio muito bom. Monte a sua estratégia com foco no maior número possível de clientes no mundo, mas atue pensando em como atender as demandas dos seus usuários mais próximos. Ou seja, pense global e haja local. Isso é fantástico. Por quê? Quando você age no local, você é cirúrgico, você vai lá e conversa com o teu cliente, percebe a necessidade, o desejo, você entende. Por exemplo, nossa máquina Vorax. A gente percebeu que as pessoas não suportam mais ver o planeta ser degradado por tanto lixo. Então nós vamos resolver esse problema. É local, mas é um problema mundial. Resolvendo bem resolvido essa questão que ninguém resolveu ainda, o teu mercado passa a ser o mundo inteiro. Porque lixo, por exemplo, é um problema do mundo inteiro. Estamos gerando muito, extraindo da natureza, matando o planeta, matando a vida. Então a gente pensou local. O que eu faço com o lixo da minha casa? Como é que eu não sujo o planeta? Como é que eu resolvo isso? E isso é um problema que tem escala global. Então eu resolvo cirurgicamente um problema local, só que esse problema local está no mundo inteiro. Então eu tenho capacidade de crescer exponencialmente. Sensacional. Essa é a ideia. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o episódio número 23. Valeu demais, Namura, e até a próxima. Valeu!